Ministro Alexandre de Moraes diz que redes sociais só vão operar no Brasil se respeitarem a lei. E você vai ver também. A cerimônia em Brasília lembra os 2 anos das invasões de 8 de janeiro aos prédios dos 3 poderes. Democracia é aquela que garante todo mundo ter oportunidade para vencer na vida. Imagens da câmera corporal de policial mostram como foi a morte do estudante de medicina em São Paulo. Incêndio florestal mata 2 pessoas e segue sem controle em Los Angeles. E ainda, a história do time de futebol que levou 111 gols em 9 jogos e pode se tornar o pior do mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes afirmou hoje que as redes sociais só vão continuar a operar no Brasil se respeitarem as leis. Ele também fez um discurso citando o papel das redes sociais nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Nesta semana, a Meta, dona do Instagram e do Facebook, anunciou que está encerrando seu programa de verificação de fatos. A empresa vai adotar uma medida em que os próprios usuários fazem as correções. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que as redes sociais vão operar no Brasil apenas se respeitarem a legislação brasileira. O ministro do STF também citou o papel das redes sociais nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. De acordo com Moraes, as plataformas digitais contribuíram para disseminar discursos de ódio e movimentações golpistas. Até agora, os relatores apresentaram propostas para responsabilizar as redes por conteúdos postados por terceiros, mesmo quando não houver uma decisão judicial sobre os conteúdos. Em 2024, Alexandre de Moraes suspendeu a operação da rede social X no Brasil, após a rede social do bilionário Elon Musk descumprir uma série de determinações judiciais brasileiras, e só voltou a operar no país após cumprir com as normas estabelecidas. Olha, e durante a cerimônia que aconteceu hoje em Brasília, o acervo da presidência recebeu de volta as obras de arte que haviam sido destruídas nas invasões de 8 de janeiro. No dia que marca 2 anos da invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, o governo federal realizou uma cerimônia para lembrar os atos antidemocráticos. Uma das partes do evento foi dedicada à reintegração ao acervo da presidência das 21 obras de arte danificadas em gabinetes e áreas abertas do Planalto, um dos prédios invadidos por extremistas. As obras passaram por um intenso trabalho de restauração durante todo esse período. Entre as obras recuperadas estão um relógio de pêndulo do século XVIII. Foi um presente da corte francesa, a Dom João VI, que se tornou rei de Portugal em 1808. O trabalho de restauro foi feito graças a um acordo de cooperação com o governo da Suíça. O item é raro, feito de casco de tartaruga e um bronze que não é mais produzido. A ânfora, espécie de vaso ou urna, italiana, em cerâmica esmaltada. Esse item se partiu em 180 fragmentos durante a depredação no Palácio do Planalto. Outro objeto restaurado, o quadro As Mulatas, de Emiliano de Cavalcanti, sofreu 7 punhaladas no momento do ataque. A pintura está recuperada, mas a equipe responsável pelo remendo manteve no verso as cicatrizes do 8 de janeiro. Olha, e durante esse evento, o presidente Lula também falou sobre a importância de lutar pela manutenção da democracia. Não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia.
A demografia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país. A demografia não é uma coisa pequena. A demografia é uma coisa muito grande. Para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Democracia é aquela que garante todo mundo ter oportunidade para vencer na vida. Olha, a gente muda de assunto para falar que Santa Catarina domina o ranking das cidades que tem 1 metro quadrado mais caro do país. Quem traz as informações agora é a repórter Michele Veiga. E Balneário Camboriú vai ganhando cada vez mais status como a Dubai brasileira. A cidade catarinense teve aí, dentro de uma pesquisa realizada pela FIPZAP e pela FIP, o seu metro quadrado divulgado como o mais caro do país. R$ 13.911 o metro quadrado de um imóvel na cidade catarinense. E Santa Catarina ainda entra nessa lista dentro das 5 cidades que mais têm o metro quadrado valorizado. Além de Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis e Itajaí também estão na lista junto com Vitória do Espírito Santo. Tudo isso vai comprovando o investimento na cidade de Balneário Camboriú, onde os atrativos turísticos vão ganhando cada vez mais força, mas dentro dos investimentos imobiliários tem o famoso prédio onde o jogador Neymar tem propriedade, Cristiano Ronaldo, entre outras estrelas do futebol, também estão procurando a Dubai brasileira, Balneário Camboriú, para se instalar ou pelo menos para investirem. Assim também como em breve sairá um prédio bonito arquitetonicamente falando, feito totalmente pela sobrinha do tricampeão mundial Ayrton Senna da Silva, onde também terão homenagens ao atleta falecido. Então, portanto, Balneário Camboriú vai ganhando esse status realmente de Dubai brasileira, com o metro quadrado mais caro, seguido de mais 4 cidades catarinenses entre as pesquisadas do país. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E a chamada inflação da praia, que mede os preços dos produtos típicos do verão, subiu 5% em apenas um ano no Rio de Janeiro. Turistas e moradores locais estão assustados com a alta nos valores. O repórter Anderson Nascimento traz mais detalhes. Os preços dos alimentos e bebidas vendidos nas praias brasileiras têm assustado os frequentadores nesta temporada de verão. Em diversas regiões, itens tradicionais como picolés, água de coco e refrigerantes apresentam aumentos expressivos, tornando a estadia na praia mais cara para os turistas. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas, com base no Índice de Preços ao Consumidor, revelou que a inflação dos chamados itens de verão, que incluem lanches, refeições, sorvetes, refrigerantes e hospedagens, subiu 5% em um ano, superando a inflação geral do período. Produtos específicos, como picolés, tiveram alta de quase 9%, enquanto o protetor solar, essencial para a proteção na praia, encareceu quase 7%. Nas areias da zona sul do Rio, por exemplo, uma água de coco chega a custar R$10, enquanto picolés podem ser encontrados por até R$40. Comerciantes locais justificam os preços altos pelos custos de aquisição e logística, como o preço do gelo e do transporte. Mesmo com a alta dos preços, é possível aproveitar a praia sem estourar o orçamento, como levar lanches de casa, carregar águas e isotônicos em bolsas térmicas e observar a oferta dos vendedores ambulantes, optando pelos melhores valores. E o caso do estudante de medicina morto por um tiro a queima-roupa disparado por um policial, isso aconteceu em novembro de 2024, teve novidades hoje. Imagens da câmera corporal do PM mostram o momento exato do tiro. Vamos ver. De acordo com o relatório final do inquérito da Polícia Civil, o estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta pedia insistentemente ao policial para que tirasse a mão dele momentos antes de ser baleado e morrer. O caso aconteceu em novembro do ano passado.
Enquanto os policiais Guilherme Augusto e Bruno Carvalho patrulhavam pelo bairro de Vila Mariana, no centro de São Paulo, Marco Aurélio passou pela viatura a pé e deu um tapa no retrovisor do carro. Neste momento, ele correu em direção ao hotel onde estava hospedado, mas os policiais perseguiram o jovem. É possível ver nas imagens que Marco Aurélio não conseguiu abrir o portão e, nesse momento, o policial o agarrou. Durante a confusão, o PM Guilherme atirou na altura do peito do estudante. Mesmo sendo levado ao hospital, o rapaz não resistiu ao ferimento e morreu. Agora, após o relatório final, o Ministério Público denunciou os 2 policiais militares por homicídio qualificado. No relatório, o delegado do caso afirmou que, apesar de o estudante ter reagido à abordagem policial, o PM assumiu o risco do resultado morte, porque usou ilegitimamente a arma de fogo para repelir uma suposta ameaça. E veja a seguir, incêndio florestal mata 2 pessoas e segue sem controle em Los Angeles. E ainda, time de futebol leva 111 gols em 9 jogos e pode se tornar o pior do mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E os incêndios florestais estão crescendo rapidamente na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Até agora, o fogo causou a morte de 2 pessoas e mais de 1.000 imóveis foram completamente destruídos. Mais de 70 mil pessoas receberam a ordem para saírem das suas residências. O incêndio começou ontem e o que preocupa é que a situação ainda não foi controlada. Segundo os especialistas, o incêndio deve piorar antes de melhorar. A evolução rápida do fogo ocorre por conta das rajadas de vento, que chegam a mais de 100 km por hora. Enquanto o vento não diminuir, vai ser difícil normalizar o fogo. Segundo a capitã do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, a situação está extrema e os ventos têm força de um furacão. O Departamento Florestal de Incêndios da Califórnia informou que mais de 2.300 hectares estão em chamas, o que equivale a cerca de 3.221 campos de futebol. Cerca de 13 mil estruturas também foram de alguma forma afetadas pelo fogo. E o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma postagem muito polêmica nas redes sociais. Ele divulgou a imagem de um mapa, sugerindo que o Canadá seja anexado pelos Estados Unidos. Vamos conferir. Donald Trump sugeriu que o Canadá se torne um estado dos Estados Unidos, ao postar uma imagem em suas redes sociais de um mapa que mostra os 2 países anexados. Deixou claro que pretende usar da força econômica para atingir esses objetivos e pode aplicar punições ou até mesmo aumentar as tarifas ao Canadá e ao México. O Canadá é um grande exportador de petróleo e gás natural para os Estados Unidos. Já esteve sob o controle do Reino Unido e hoje é um país independente com governo próprio. O primeiro-ministro Justin Trudeau afirmou após a declaração de Trump que o Canadá nunca vai fazer parte dos Estados Unidos. Por serem vizinhos, Trump acredita que os Estados Unidos têm muitos gastos para proteger o Canadá e que eliminar a fronteira poderia garantir uma melhor segurança financeira entre os 2 países. Caso contrário, Trump aplicaria tarifas em todos os produtos canadenses. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. E a gente começa, Pedro, falando de tênis. Isso porque o João Fonseca venceu mais uma partida imparável, esse brasileiro, Pedro. Pois é, Kleber, não tem como não falar dele, um dos atletas mais promissores do Brasil. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o tenista de 18 anos, João Fonseca, venceu nesta madrugada. Está a apenas uma vitória de se classificar para seu primeiro Grand Slam. Vamos ver. O novo xodó do esporte brasileiro, João Fonseca, venceu mais uma no qualifier do Australian Open.
que é a fase classificatória antes do torneio. Na madrugada desta quarta-feira, o carioca de 18 anos deu um novo show na quadra de Melbourne. Assim como na primeira rodada, João Fonseca ganhou um set inteiro sem perder um game sequer. Vitória que é apelidada de pneu. Com parciais de 6-0 e 6-3, o tenista venceu seu 12º jogo seguido e agora está a apenas uma vitória de se classificar para o seu primeiro Grand Slam. Sem muita dificuldade, João bateu seu adversário, o jovem Coleman Wong, de Hong Kong. Agora, o próximo desafio vem novamente da Argentina, Thiago Tirante, atual número 115 do ranking mundial e 2 posições abaixo de João Fonseca. Quem vencer estará automaticamente classificado para a chave principal do torneio. Pedro, vamos falar agora de futebol e de contratações, né? Parece que o Neymar está mesmo de saída do Al Hilal e tem até um substituto já cotado para assumir a camisa dele. Tudo indica que sim, Kleber. E o nome da vez é o Mohamed Salah. Parece que o Al Hilal vai com tudo para tentar levar o egípcio para a Arábia. E assim, continuar tendo camisa 10 de peso. O contrato de Neymar Júnior com o Al Hilal termina em junho deste ano. E o clube saudita já está de olho no mercado para trazer um jogador para substituir o atual camisa 10. O principal nome é o do egípcio Mohamed Salah, que também tem contrato com o Liverpool apenas até junho de 2025 e não deve ser renovado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal espanhol AS. A passagem de Neymar pelo Al Hilal está sendo muito conturbada, principalmente por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo que o tirou de campo por mais de um ano e, por esse motivo, não entregou o futebol que o clube e a torcida esperavam. A expectativa é que o craque brasileiro acerte com o Inter Miami ao fim de seu contrato e recrie o trio de ataque com Messi e Suárez, que fez muito sucesso no Barcelona. Olha, Pedro, e ainda falando de futebol e de contratações, parece que o Real Madrid está interessado em mais um brasileiro. Conta pra gente quem é esse jogador, Pedro? Pois é, Kleber, a gente está falando do meio-campista Ederson. O jogador já defendeu alguns times grandes aqui no Brasil, como o Cruzeiro e o Corinthians, mas atualmente ele joga na Itália. Veja só. O Real Madrid está interessado em trazer mais um brasileiro para o elenco. O clube espanhol já iniciou os contatos para contar com o volante Ederson, da Atalanta. O Real passou a observar o jogador após a atuação dele no duelo entre os dois times pela Champions League, em dezembro do ano passado. A outra opção dos merengues é o Zubimendi, jogador da Real Sociedad e campeão da Euro de 2024 pela Espanha. Ele é considerado o favorito para a vaga. Na última temporada, Ederson foi titular do time que foi campeão da Europa League. Ele estava em campo na final vencida pela Atalanta com um 3-0 sobre o Bayer Leverkusen. Ederson tem contrato com o clube italiano até junho de 2027. Porém, é esperado que, se a negociação chegar em torno de 50 milhões de euros, a diretoria do clube italiano não irá dificultar a saída do jogador. Na temporada atual, o brasileiro tem sido titular e muito regular na Atalanta. Pelo Brasil, o volante jogou pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de jogar na Europa. Olha, Pedro, tem um time aí que está fazendo sucesso, chamando a atenção do mundo todo, mas não é pelo bom futebol, muito pelo contrário, né, Pedro? Está sim, Kleber. Um time da Mongólia está se destacando pelos resultados. O time perdeu todos os jogos na primeira divisão do país e está sendo considerado, por muitos, o pior time do mundo. Sem dúvidas, o time mongol fez uma das piores campanhas da história do futebol. Foram incríveis 111 gols tomados e apenas 2 feitos em 9 jogos na primeira divisão nacional. Consequentemente, a equipe terminou o primeiro turno na última colocação, com 9 derrotas em 9 partidas. Mas não foram derrotas normais. O Tuvi tomou diversas goleadas, como 9-0, 12-0, 13-0 e o inexplicável 21-0. Esses resultados chamaram a atenção e fizeram comparação com o time pernambucano Ibis, que entrou no livro dos recordes por completar 3 anos e 11 meses sem vencer uma partida. Ele é considerado o pior time do mundo. O curioso é que o Tuvi Arzar Ganud foi fundado em 2018 e chegou à primeira divisão em 2022. Desde então, são 3 participações na elite do futebol mongol. E em todas, o time ficou no meio da tabela, menos na última participação, que fez um dos piores campeonatos da história que um clube pode fazer. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, para todos que nos assistem. Até amanhã. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Até amanhã. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.